Eu vi um vídeo no Instagram de uma moça comentando que a babá eletrônica dela, a conta dela foi hackeada e tinha alguém conversando com o filho dela de noite, assustando o filho dela. E eu fiquei assim, né, nervosa com a situação de pensar, gente, eu acabei de gravar um vídeo, postar o vídeo todo bonitinho, falando de segurança da informação, e a gente vê um vídeo desse de uma mãe falando que, olha, meu filho tá aqui falando, não liga a babá eletrônica não, mamãe, né, tô ficando assustado. E aí, na hora que essa mãe foi ver, foi trocar a senha lá do sistema dela, lá da babá eletrônica, tinha informação na tela lá falando que a senha dela vazou em um data leak, né, que é o vazamento de dados, e que deveria mudar aquela senha o mais rápido possível. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. A moça, ela não é do Brasil, é de não sei de qual país que ela é, mas o vídeo estava em inglês e a pessoa que repostou o vídeo colocou legenda em português lá, então você pode ver. Então você consegue acessar lá e entender direitinho o que está acontecendo. E o que eu quero com esse vídeo aqui? Eu quero conversar com você um pouquinho sobre aquele princípio de confidencialidade que a gente falou no nosso aulão, trazendo esse exemplo desse vídeo da moça. E falar sobre isso, né, data leak, vazamento de dados. E lá no aulão de segurança, a gente falou dos porquês, né, da gente garantir uma segurança da informação. E uma das coisas que eu comentei bastante é a questão financeira, recurso financeiro. Então existe um valor financeiro, um valor monetário em cima de informações. Mas a gente tem informação nossa que mexe com um lado que é muito mais profundo do que um dinheiro. A minha mãe sempre me falou assim, o seguinte, que se o problema é algo em relação a dinheiro, é só trabalhar mais, organizar, poupar, que depois resolve. Ou seja, é possível você conseguir um outro dinheiro para suprir ali aquele problema. Então, se acontecer algum golpe de Pix, perder o dado de cartão de crédito, assim, é resolvível, dá para resolver. Mas quando a gente tem uma situação como essa da moça do vídeo, que ela conta que o filho dela estava amedrontado de noite, falando que estava ouvindo coisas da babá eletrônica, e não era nem ela, nem o pai, nem a mãe que estava conversando com essa criança à noite, isso mexe com uma parte de dentro da gente que eu acho que, pelo menos para mim, eu fico muito mais revoltada, muito mais assim, agoniada com essa situação de segurança da informação do que quando a gente fala que a senha do seu cartão de crédito vazou. Porque você está mexendo com o sono de uma criança. Isso é só um exemplo, né? A gente pode ter N outros exemplos. Se você já viu alguma situação como essa, comenta aqui embaixo para a gente poder discutir e ficar sabendo mais dessas situações. E o que aconteceu nesse caso específico? A senha vazou. É comum você ver notícias falando de vazamento de dados. E às vezes até a gente recebe e-mail da onde a gente tem conta em alguma situação assim, falando, olha, houve um vazamento de dados, então troca a sua senha e tal. E o que acontece? Isso viola o princípio da confidencialidade, porque quando você coloca os seus dados pessoais, dados sensíveis, cria uma conta, tem uma senha, é esperado que esses dados sensíveis, eles sejam confidenciais, eles sejam privados. Quem vai ter acesso é aquele dono e o sistema da onde você se cadastrou vai ter acesso àquilo, porque, por exemplo, um login e senha. O sistema precisa comunicar com o banco de dados para validar na hora que você fizer o login. Você digitou o seu e-mail, sua senha, o sistema vai precisar ir lá no banco de dados e confirmar se está certo. Então, existem cenários específicos em quem pode acessar aquela informação. Então, isso aí é um bom exemplo desse princípio de confidencialidade. A informação é confidencial, a senha tem que ser confidencial, seus dados bancários têm que ser confidencial, não é qualquer um que pode acessar. E como que acontece esses vazamentos de dados, né, esse data leak? A primeira possibilidade é um hacking criminal, em que houve ali um ataque, explorou alguma vulnerabilidade, instalou algum malware, algum ransomware, alguma coisa nesse sentido para poder obter essas informações. Quando a gente tem algum ataque que acontece em algum sistema, em alguma rede, em que a equipe de segurança ela não detecta aquilo naquele momento, às vezes leva meses para descobrir que tem alguém infiltrado, que tem algum software malicioso ali coletando dados. Outra possibilidade é um ataque de engenharia social, em que a gente já coloca algo específico para aquele usuário, né? Então, se você recebe aí algum ataque de phishing, engenharia social, e você entrega os seus dados sem perceber, né? Uma engenharia social. É um ataque direcionado a você, né? A nível de usuário, mas acaba acontecendo um vazamento de dados em que você forneceu esses dados. Então, a gente tem ali um hacking criminal, em que a pessoa vai obter aquela informação de maneira indevida, não autorizada, e tem essas situações em que vai obter informação que a pessoa acaba entregando sem perceber que está entregando para algo maléfico, né? Para uma intenção maliciosa. E outro tipo de ataque que também pode acontecer é aquele SQL injections, em que, porque assim, a informação sensível, seja aí senha ou qualquer outra coisa, ela vai estar armazenada ali no sistema da empresa em um banco de dados. Então, se a informação que o atacante quer
está no banco de dados, ele vai atacar o banco de dados. E é onde a gente tem esse ataque de SQL injection. Então, se o ataque for bem sucedido, vai conseguir obter essas informações que está nesse banco de dados. Então, isso viola esse princípio. Então, eu só queria trazer esse caso aqui para vocês, para poder pensar um pouquinho e analisar o quanto que é importante atingir esses princípios de segurança. Garantir que um sistema esteja seguro. E o que eu posso fazer para poder garantir isso? Troca sua senha com frequência. Primeira coisa ali, nível muito básico, a empresa em si, ela precisa ter políticas disso, tem o DLP, que é o Data Leak Prevention, que é a prevenção de vazamento de dados. Então, as empresas, elas precisam ter essas políticas, quem é que pode acessar, qual arquivo que pode ser copiado, qual arquivo que pode ser movido, a questão de autenticidade. Lembra que a gente falou que pode autenticar mensagens, conexões e usuários? Então, é preciso autenticar esses usuários que podem acessar esses dados de dentro da empresa para movimentar isso, para analisar, porque querendo ou não, se os seus dados estão ali, o sistema, a empresa, ela vai manipular aquilo de alguma forma, ela vai acessar aquilo de alguma forma, nem que seja um acesso só para validar o seu login. Mas nessa conexão, nesse acesso, muita coisa pode acontecer e é preciso ter políticas. É preciso garantir esses princípios da tríade CIA, confidencialidade, integridade, disponibilidade. É preciso garantir autenticidade e retratabilidade, que é o não repúdio. E a gente tem várias medidas de segurança que pode ser tomada. E o que eu te falo aqui agora, a nível de usuário, troque a sua senha com frequência. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história, se você já tinha visto esse vídeo rolando aí nas redes sociais, o que você acha dessa situação e se você tem alguma sugestão aí a nível de usuário, do que mais que pode ser feito, além dessa questão de garantir essa troca frequente de senha. E se você não assistiu o aulão de segurança da informação, eu vou deixar o card bem aqui do lado.